pessoal, tudo bom com vocês? Então, gente, na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai falar sobre fungos e bactérias. Para vocês compreenderem o assunto melhor, de maneira completa e ampla, a gente vai somente hoje falar sobre os fungos. Na próxima semana a gente fala sobre bactérias e na terceira semana a gente completa o assunto falando de fungos e bactérias. Na aula de hoje, a gente vai discutir os fungos, qual é a importância dos fungos para nós seres humanos e qual o ponto negativo dos fungos. Os fungos, será que eles são prejudiciais para a gente ser humano? Para os animais? Para os alimentos? E de onde vêm os fungos? Para onde vão os fungos? E o que são fungos, professor? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai discutir tudo isso, mas lembrando que a gente só vai falar de fungos. Na próxima semana a gente fala de bactérias, ok? Então, vamos para a aula. Vocês já ouviram falar em fungos e bactérias? Hoje vamos falar sobre os fungos. Bom, e o que são fungos? Tenho certeza que vocês já viram os fungos, só que vocês não usam a palavra fungo, entendeu? Vocês não conhecem o fungo por fungo, vocês conhecem por outros nomes. E eu vou mostrar para vocês agora e provar que vocês conhecem os fungos. Bom, o que são fungos? Os fungos, em primeiro lugar, são seres que não produzem seu próprio alimento, ou seja, eles precisam de outra coisa para continuarem existindo, eles precisam se apoderar de alguma coisa para continuar existindo. Podem ser encontrados em algumas formas, ou seja, os fungos eles têm formas diferentes. Eles são bons, porque pode-se fabricar alimentos e medicamentos com os fungos, mas eles também são ruins porque podem causar doenças. Ô professor, e como é que uma coisa que é usada para fazer um medicamento pode trazer doença? A gente vai entender agora. Então, vamos lá saber o que são fungos. Vejam algumas formas de fungos. Tenho certeza que vocês já viram isso aqui, né? Uma laranja velha, né? Fungos em árvores e o pezinho assim, ó, se descascando, soltando essa pelinha do pé. Isso aqui são fungos, professor? Isso aqui são fungos. E os fungos, eles atuam de formas diferentes na natureza e no corpo da gente. A gente vai descobrir como é que os fungos, eles atuam de maneira boa e de maneira má. Então, vamos lá? Fungos como doenças. Bom, essa imagem eu já mostrei para vocês, né? Isso é uma frieira, é quando o pezinho está descascando, né? O lado de baixo do pé, né? Então, eu acho que, tenho certeza, acho não, que com algum de vocês já aconteceu isso. Isso aqui é uma espécie de fungo, entendeu? A afta é um fungo, porque na nossa boca é onde habita os maiores fungos, entendeu? Por quê, pessoal? Porque a nossa boca é quentinha e é o lugar onde o fungo gosta de ficar, entendeu? Porque o fungo ele precisa de alguma coisa para sobreviver. Ou seja, ele está precisando daquele lugar quentinho, daquele lugar bom. E a boca é um dos lugares aonde podem ter fungos. Então a afta é um tipo de fungo. É um tipo de fungo não, desculpa. É uma inflamação, né, um ferimentozinho que é causado a partir de fungos. Ele não é um fungo, ele é causado a partir de fungos, desculpa. Então, não pense que quando você tiver uma afta na boca, é um fungo. Não, a afta não é um fungo. A afta é causada a partir de um fungo.
essa borrazinha, né, na língua branca, isso aí é causado por fungos, entendeu? Então é preciso fazer o quê? Manter uma higienização bucal. Os fungos, infelizmente, pessoal, eles fazem parte do nosso corpo. Eles fazem parte da gente. Mas a gente tem que manter uma higiene. A gente sabendo que os fungos eles não vão desaparecer, mas a gente tem que manter uma higiene bucal. E aqui é um fungo em um estado avançado, né, pessoal? A pessoa, infelizmente, foi muito descuidada e o fungo, ele se apossou realmente aqui do pezinho da pessoa, né? E das unhas, né? Fez um estrago muito grande nas unhas da pessoa, né? Infelizmente, aí foi um fungo muito brabo. Fungos em alimentos, ou seja, aquele mofo, aquele alimento que já passou muito tempo fora da geladeira, ou passou muito tempo sem ser consumido. O que foi que aconteceu com ele? Veio o mofozinho, né? O pão aqui, por exemplo, é um mofo. Então tá vendo que os fungos causadores do mofo vão se apoderar do pão. Entendeu? Porque isso aqui, minha gente, é simplesmente a natureza, entendeu? Fazendo a decomposição de um alimento que está começando a não ficar bom, entendeu? Infelizmente o pão, o morango, ele não vai ficar para sempre ali. Se ele já foi colhido, se ele já está na nossa casa, ele tem que ser consumido. Quando ele não é consumido, ele vai o quê? Estragar. Então esse negócio de estragar é isso aqui, ó. É o fungo fazendo seu papel na natureza. Ou seja, o pão ele está se decompondo e o fungo está ajudando o pão a se decompor. Não só o pão, como o morango também. Ó, tá vendo? Então, se tiver um pãozinho ali para comer, coma logo, porque senão o fungo vai comer. O fungo também, ele ajuda, ele também é bom, viu? Ele é ruim por uma parte, mas os fungos, eles também possuem o seu lado bom. Como é o caso das bactérias. Amanhã não, desculpa. Na semana que vem, quando a gente falar sobre as bactérias, a gente vai ver que tem bactérias boas e tem bactérias ruins. E no nosso corpo existe muita bactéria, entendeu? A gente tem que saber diferenciar uma da outra. E não é diferente com os fungos. Os fungos, eles são bons por uma parte e também são ruins por outra parte. Mas vamos lá. Os fungos, eles ajudam no crescimento de pães e bolos, agindo como fermento, né? Então, pessoal, fungos na fabricação de alimentos. Quando você come um pãozinho francês ou qualquer outro pão, você está consumindo um pouquinho de fungo ali dentro do pão. Por quê? Porque o pão, ele ajuda como fermento. A gente não vai comprar o fermento lá na padaria e aquele fermento vem com fungos, não. Entendeu? É um processo. É o fungo como fermento agindo dentro do pão. Entendeu? Aquele mesmo fermento que é usado para a cerveja é usado também aqui no pão. Porque é como se fosse um fermento natural. Entendeu? Não é algo que a gente vai ali na padaria e compra. O champignon, né? Que eu soube que era usado para fazer estrogonofe, né? Mas eu não sei. Então as mamães aí me digam para que serve o champignon, né? Que é uma espécie de cogumelo, né? Minha língua enrola para falar algumas palavrinhas. É uma espécie de cogumelo, pessoal. E esse cogumelo, ele é usado em comidas, entendeu? Em comidas chiques. Porque eu mesmo nunca comi champignon, né? Então aqui, ó. Então isso aqui é um fungo, entendeu? Só que é em outra forma. Não é igual a lá no pão, entendeu? Quando ele tá fazendo a decomposição do pão. Então, vamos lá. Eles fazem parte da fabricação de remédios. Então, para a gente finalizar, os fungos, eles fazem parte da fabricação de remédios também, entendeu?
contribui no processo de fabricação de bebidas, ou seja, ó, nas bebidas, principalmente de cerveja e de vinho, quando a gente vai olhar o rótulozinho da cerveja e do vinho, tem lá fermentação. Aquela fermentação possui espécies de fungos ali, que ajudam no processo, né, de fabricação dessas bebidas. Então, como ajuda a fazer o pão, alguns remédios e algumas bebidas, então a gente pode dizer, pessoal, que os fungos, eles são bons e ruins. Então, aqui para finalizar, eu tenho aqui, ó, fungos na madeira. Quando a madeira ela tá, ó, em lugares muito molhados, entendeu? Ela fica assim. Aí começa a criar o quê? Fungos. Eu fui olhar aqui na minha estante de livros e tem uma parte na estante que tá assim, ó. Ou seja, tá começando a ter fungos. Aí o que que a gente faz? Quando é assim, em um material invernizado como a minha estante, né? Que é um material bem trabalhado. Eu vou lá, passo um panozinho com veja, limpo e tiro o fungo, né? Porque vai chegar um tempo que vai juntar muito fungo ali, né? E aquele fungo, ele tá fazendo a madeira se decompor de uma certa forma, entendeu? E também é uma coisa que fica muito suja, né? Então a gente tem que ir lá dar uma limpadinha. Então, pessoal, ficou claro o que são os fungos, né? Bacana a gente poder descobrir um pouquinho da nossa dos seres vivos que compõem também a natureza, né? Que a natureza não só tá com animais e a gente seres humanos. A natureza é uma coisa muito ampla. Então os fungos, eles são seres vivos. Entendeu? Então ficou claro que são fungos? Até a próxima aula, pessoal.